Certo, já estamos gravando, então começando aqui o nosso encontro da sexta-feira, né, da nossa semana de ambientação. Tivemos um primeiro encontro onde eu fiz uma breve explicação, né, de como é que vai se desenvolver a mentoria de questões com vocês, né, expliquei a questão do cronograma, que eu vou liberar o cronograma. Nesses primeiros dias do mês de junho, a gente não vai ter uma frequência durante a semana toda, né? Por quê? Porque eu tenho a turma da segunda fase e a prova deles é dia 21 de junho. Então, por conta disso, aí eu intercalei, né, esses primeiros dias para poder não deixar eles largados para as cobras. Aí eu tenho que dar uma atençãozinha para eles também, entendeu? Só 2 dias na semana com eles, porque na segunda fase é mais atividade que eu passo para eles, né, simulados, etc. Aí com vocês, nesses primeiros 20 dias, a gente vai ficar ali, né, segunda, quarta e sexta, mas ainda assim é muita coisa, entendeu? Em um dia já dá para a gente trabalhar muito, muito conteúdo dentro das questões, beleza? Aí a partir do dia 22 vai ser segunda, domingo, 21 Aí eu já começo a aumentar a frequência. Então não se preocupe com quantidade. Não se preocupe com quantidade. Não é quantidade que vai resolver o problema de vocês, é qualidade, entendeu? É qualidade. Então, fiquem, só sigam, né? Sigam assim o que eu vou passar para vocês, o que eu vou pedir para vocês fazerem. Igual o pessoal da segunda fase, eles estão ali doido na cabeça. E eu peguei e ainda falei para eles, ó, imagina se fosse todo dia. Aí que vocês não iam dar conta nem de 30% do que eu fosse passar. Então, comigo é assim, eu trabalho a questão da qualidade, o que a gente precisa mesmo saber lá para a prova. Não é querer estudar tudo. Já teve gente, aluno, né? Pô, é possível aluno, já que não entrou, que queria estudar tudo, entendeu? Para a prova, todas as matérias. Eu trabalho assim, eu trabalho com uma mentoria estratégica para você aprender o principal e conseguir seus 40 pontos. Aqui não é um curso de 5 anos, não. É uma mentoria estratégica. Ah, pensei que era todas as matérias. Disse, não, minha filha, assim não dá certo, não. Não é assim que eu trabalho, não. Entendeu? Aí a pessoa não entende, né? Não entende de prova. Tem gente que não entende de provas e não quer seguir a orientação, entendeu? De um especialista. Tem gente que nasceu assim para ser cabeça dura, né? Ele pode encurtar o caminho, se ele procurar alguém que entende da coisa, mas ele prefere seguir um padrão, não sei de onde que tira, né? Mas é assim, tudo que a gente puder encurtar o caminho, desde que de formalista, né? Tem isso também, desde que de formalista, honesto e tal, a gente tendo recursos, pode usar. Se você pode pagar por uma mentoria individual, onde alguém vai estar ali te orientando individualmente, só tu e a pessoa que tiver como pagar, pague. Se tu acha que assim é bom para ti, então faça, entendeu? Mas se você acha que, se você tem como pagar uma mentoria tipo aqui comigo, então pague, e você vai aprender muito, beleza? O aluno aprende muito, o aluno que está ali comigo, ele aprende muito, ele aprende a estudar sozinho. Às vezes tem aluno que vem fazer a mentoria, não é nem porque não sabe estudar, é porque gosta de estar ali com alguém, né? Seguindo, dando uma direção, um norte, mas que você já sabe todo o padrão para estudar, sabe. Já sabe o que fazer? Sabe, entendeu? Aqui eu tenho aluno que já sabe o que fazer, o que estudar, já tem uma noção do que eu vou fazer, mas que não consegue ficar estudando só. Aí precisa ter ali algo rotineiro para poder acompanhar. Tem gente que é só assim que funciona, beleza? Então, vamos ver aqui o que nós temos para hoje, né? O que que eu organizei aqui para vocês. Esse guia analítico de leitura obrigatória. É os artigos aqui, né, que a FGV gosta de cobrar em provas. É mesmo, professor? E repete os artigos, repete os artigos. Aí muda um detalhe ou outro, mas você conhecer o artigo já faz muita diferença. Aí o que que eu fiz aqui, né? Eu organizei de todas as matérias aqui os principais, beleza? Coloquei os principais. Isso não significa que a gente vai, ó,
ao longo da mentoria, trabalhar 20 áreas do direito. Não, a gente não vai fazer isso. Mas eu coloquei por que que eu coloquei? Porque vocês fazendo pelo menos a leitura dos artigos, já dá para ter uma noção. Tem áreas do direito aqui que a gente consegue ter uma noção. Vamos supor, direito eleitoral. O direito eleitoral, ele tem correlação com o direito constitucional, entendeu? Então, a gente consegue acertar questões de direito eleitoral com base no direito constitucional. De preferência aqui, né, a gente tem o artigo 14, que trata das condições de elegibilidade. Aí, dentro do 14, a gente também estuda a temática da inelegibilidade reflexa. E aí vocês vão ver isso mais na frente, nas questões de constitucional, vai aparecer, né, essas regras sobre inelegibilidade reflexa. E é algo relativamente fácil. Então, a gente não precisa estudar todas, ó, mas eu coloquei, né, artigos de base, aqui de novo, ó, previdenciário, artigo de base. A gente tem Constituição no meio, temos a legislação previdenciária, temos, mas conhecer o direito constitucional já ajudaria vocês a acertarem questões previdenciárias. Direito financeiro também, vamos ter artigos lá da Constituição, tá bem aqui, ó, Constituição de novo. Então, a gente não precisa, né, ficar matando a cabeça com 18, com 19, 20 matérias. A gente foca nas principais, porque só elas já dão ponto demais. E ainda por cima, elas direcionam as outras. Beleza? Coloquei aqui um direcionamento para a filosofia, né? Filosofia, antes eu incluía ela, eu incluía na mentoria. Aí eu parei de colocar filosofia, né? Porque por mais que eu acho fácil entender as questões, mesmo sem conhecer a base dos autores que eles gostam de colocar, né? Eles gostam de se basear em algum livro, algum autor, mas independente de tu conhecer eles, tu consegue acertar. Mas aí eu percebi que os alunos não estavam acertando nem com a explicação. Eu disse, não, então larga isso de mão, vou botar outra coisa no lugar de filosofia. E tirei, entendeu? Mas quem gosta de filosofia, ó, direito internacional não entra na nossa linha, mas está aqui, ó, base de artigos que vocês lendo, vocês já têm uma noção, beleza? Tranquilo? Então, vou aqui, deixa eu ver o que mais. Ó, direito ambiental eu coloco. Direito ambiental a gente estuda, porque é uma matéria fácil. E que, novamente, ó, Constituição no meio. Deixa eu ver outra aqui. Direito do consumidor eu coloco, a gente trabalha consumidor, porque também é fácil. Tudo que eu vejo que é fácil para vocês dominarem, a gente dá uma pincelada por cima, justamente para vocês terem uma noção básica e conseguir acertar questões. E Estatuto da Criança e do Adolescente a gente estuda, eu coloco também, porque também é fácil. Tudo, para isso tudo aqui tem dica. Direitos humanos, não incluo, mas posso incluir, porque também acho bem tranquilo. Dá para a gente pegar uma base boa de direitos humanos. Direito empresarial, não coloco, mas eu vou tentar organizar de empresarial, tipo um materialzinho extra, né? Um e-bookzinho com mais 20 questões comentadas, focando ali no principal do empresarial. Direito tributário, a gente estuda, eu incluo na mentoria, no nosso treino mesmo. Processo ao trabalho também. Direito do trabalho também entra. Direito processual civil, lógico, também, né? Entra. Direito civil também, ó, 6 questões. Tudo que tem mais questões eu coloco. O direito processual penal, direito penal agora, direito penal. O outro aqui, administrativo. Tem gente que não gosta, mas eu incluo, porque tem coisas fáceis aqui da gente aprender. Vamos supor, licitações e contratos é difícil, não é fácil. Só que na banca FGV, ela gosta de cobrar uma coisa fácil. E a gente trabalha justamente em cima do que é fácil, que vai ser as regras aqui sobre contratação, inexigibilidade, dispensa, a gente trabalha isso, entendeu? As modalidades, é o básico que vocês têm que saber, entendeu? Já ajuda demais. Deixa eu ver o que mais, que está aqui na nossa lista, o constitucional, logicamente. Vocês viram os artigos de constitucional aparecendo em várias matérias, né?
e ética, beleza? Então, esse material aqui é um material que vocês vão ter como guia para conhecer os artigos principais de cada uma das matérias. E sempre que possível, vocês pegam e vão fazer uma leitura. Não custa nadinha. Ao longo de 3 meses, vocês ficarem consultando esses artigos e fazendo a leitura. Nem precisa ler tudo, entendeu? Na hora certa, se faz essa leitura mais completa, mais integral. Mas de início, ficar pegando esses artigos principais já ajuda demais, entendeu? Já ajuda, já te dá ponto, vocês nem imaginam como isso já faz uma diferença tremenda, beleza? Então, iniciando aqui, né, com ética profissional, são 8 questões que o candidato não pode deixar passar, né? Artigos principais, primeiro ao quinto, que vai tratar da atividade da advocacia. Aí as questões vão perguntar, vão trabalhar, vão querer que você saiba distinguir o que que é ato privativo da advocacia e o que que não é, entendeu? O artigo sexto ao sétimo vai trazer prerrogativas do advogado. Isso aqui cai praticamente em quase toda a prova. Aí você estuda a parte de imunidade profissional, inviolabilidade do escritório, direito de se comunicar com o com o preso em flagrante, comunicação, presença de representante da OAB em caso de prisão do advogado e etc. Aí vem o artigo 7º A e 7º B, que eles vão trazer direitos da advogada gestante, entendeu? Aí entra preferência de suspensão de prazos, preferência de sustentação oral. Aí tem algo que eles gostam muito sobre a advogada gestante. É a questão do detector de metais, aparelho de raio-x e vaga de garagem. Isso aqui cai, e caiu na última prova, entendeu? Caiu na última prova. Vocês precisam de um curso específico de ética para acertar essas questões? Não, não precisa. Você precisa ler o Estatuto da Advocacia, ler o Código de Ética e ler o Regulamento Geral. E depois conhecer a fundo esses artigos que estão aqui nessa base. E fazer questões da OAB, entendeu? Só isso. Beleza? Regras aqui sobre inscrição na OAB. Isso aqui, tudo que está aqui destacado, são artigos que ficam aparecendo muito. Regras aqui sobre sociedade de advogados, a sociedade unipessoal, a responsabilidade do advogado é ilimitada, né? Isso que é interessante, é ilimitada, subsidiária ilimitada dos sócios, por danos que eles venham a causar aos seus clientes. Honorários advocatícios, aí você tem que saber, né? Diferenciar os convencionais, os sucumbenciais e os assistenciais. Regras sobre cota litis, limite de retenção de valores, isso aqui tudo a gente tudo tem nas questões, tudo nas questões da OAB. Que você fazendo, refazendo, fazendo, refazendo, fazendo, refazendo, você entende muito bem isso e absorve muita coisa só com elas, certo? Aí o que que eu fiz aqui, né? Coloquei, eu acho que mais nos 7 primeiros temas, eu coloquei uma questãozinha só para mostrar para vocês como realmente são artigos de base, né? Então, eu coloquei aqui de ética, eu coloquei uma questão. Ó, tem mais aqui, né? O 2730 que trata de incompatibilidades e impedimentos. A gente estuda isso aqui com as questões para saber distinguir uma proibição total de uma parcial. Aí você tem que gravar nomes específicos. Para uma proibição total, a gente vai chamar de incompatibilidade. Você só tem que memorizar nomes. A parcial, impedimento. Por que que tem que memorizar? Porque se você não memorizou, aqui a diferença, né, de quando vai ter um impedimento e uma incompatibilidade, você vai ficar perdido. Aí você vai achar que impedimento é total, incompatibilidade é parcial, quando na verdade é o inverso. A incompatibilidade é uma proibição total de advogar. O impedimento é uma proibição parcial de advogar. Entendeu? Beleza? Então, a gente tem que aprender isso. Aí, exemplo, né, servidores, mas aqui tá não necessariamente de forma ampla.
Depende do servidor. Isso aqui é muito comum, esse impedimento, quando envolve procuradores municipais. O procurador municipal, né, ele vai ser ali um advogado público, né, do município, e ele vai poder advogar por fora também, só que com limitações, beleza? Já na incompatibilidade, você não vai poder advogar por fora, só para aquilo ali, né, que você está fazendo, beleza? Tipo, se você foi escolhido para ser o procurador-geral do município, aí você não vai poder advogar por fora, somente ali em questões do município, beleza? Infrações e sanções também cai muito. E código de ética, né? O código de ética gosta muito sobre a questão da publicidade, beleza? E agora, sobre a publicidade, nós temos aqui algo voltado para os anúncios de internet, que a gente usa o tráfego pago. A gente paga para aquele anúncio apareça para mais pessoas e etc. E a gente também tem limites sobre isso. Tudo isso a gente vai aprender ao longo da mentoria, certo? Beleza? Então, bora lá. Agora vamos olhar uma questão da última prova, que trata sobre advogada gestante. Sobre a advogada gestante, eu sempre falo uma coisa simples para o aluno memorizar, que inclusive falei na mentoria passada. Disse, olha, quando falar de advogada gestante, aprendam uma coisa simples que vocês conseguem acertar quase tudo sobre elas. A advogada gestante, ela é a advogada que mais tem direitos na história. E os direitos que ela tem, muitos só ela tem. Vamos supor, só a advogada gestante que não é obrigada a passar em detector de metal e nem aparelho de raio-x, entendeu? Só a advogada gestante que tem direito à vaga de garagem, em fórum e etc. Só. Só a advogada gestante, vaga de garagem. Só a advogada gestante que vai ter o direito lá de não passar em detector de metal ou aparelho de raio-x, etc. Só ela. Aí o que que a FGV faz? Mistura com as outras advogadas. É mesmo, professor, eu só tenho que gravar que a gestante, a advogada gestante, ela tem vaga de garagem, tem direito à vaga, ela não tem que passar no detector de metal nem raio-x, é isso? É, só ela que tem isso, esse direito. Aí tem os outros, né, que inclui a lactante, etc. Então vamos lá. Agora tá aqui, ó, questão da última prova, para vocês observarem, quem é novato aqui, para vocês observarem como a prova não é bicho de sete cabeças. Paloma, advogada gestante, compareceu ao fórum. Fórum. Aí você já vai ligar a anteninha. Disse, opa, vaga de garagem ela tem. Chegou no fórum. Para participar de uma audiência. Ao tentar estacionar, foi impedida de acessar a vaga, sob a justificativa de que não havia vagas reservadas, ó, disse que não havia vagas reservadas para a gestante. Além disso, foi obrigada a passar por um detector de metais, ó, tudo errado, mesmo tendo informado sua condição de gestante. Indignada, Paloma buscou esclarecer os seus direitos. Sobre a hipótese, com base no estatuto, assinar a afirmativa correta. Pronto, acabou. O aluno, pelo enunciado, ele já tem uma noção do que tá, dos direitos violados, dos direitos violados. Depois disso aí, é só ler com calma e ver qual seria, né, o gabarito da questão. Eu vou deixar vocês opinarem bem aí, né, o gabarito. Qual seria o gabarito dessa questão? Com calma, não precisa afoba, não. Não precisa pressa. De preferência, quem está na mentoria que é a primeira vez. Bianca botou letra A. Lê de novo, Bianca. Não, tu tirou letra A, mulher. Todo mundo ali dizendo letra C, ó. Letra C, letra C. Opa, terceira aqui, mais. Letra C. Leia com calma, que a prova é palavras, são palavras. Você tem que ler com calma, entendeu?
Então vamos lá. Letra A. Paloma, por ser advogada gestante, tem o direito de não ser submetida a detectores de metais. Mas o estacionamento exclusivo só é garantido em tribunais e fóruns federais. É errado, o negócio que ele cria. O que é isso aqui? O que é isso aqui dentro do estudo de macetes? Que classificação eu daria? Eu incluiria isso aí dentro de quê? Dentro da ideia de restrição. Houve uma restrição de direito aí, do alcance. Não tem essa restrição. Letra B. Os direitos de Paloma, como o de não ser submetido aos detectores de metais e à reserva de vagas, são aplicáveis apenas, ó, de novo, a restrição. Letra C. Paloma, por ser advogado gestante, tem o direito de entrar em fóruns e tribunais sem ser submetido a detectores de metais e tem direito à reserva de vagas nas garagens dos fóruns dos tribunais. E letra D. Paloma tem direito de entrada no fórum sem ser submetida a detectores de metais, mas o direito à reserva de vagas em garagens é mera liberalidade do tribunal. É errado. Ele está querendo dizer aqui que o tribunal que decide se ela tem direito ou não. Gabarito letra C. Isso aqui é uma questão da última prova. E a classificação dessa questão é super fácil. Não tem nada de difícil. Logicamente que vai ser difícil para aquele candidato que não aprendeu a base. Qual a base? A gestante, ela não pode ser submetida a detector de metal, nem aparelho de raio-x, e ela tem direito à vaga de garagem. Isso é lei federal, entendeu? Garantindo isso para ela. Só isso, beleza? Pulando para o direito constitucional. Dentro do direito constitucional, temos aqui os artigos de base também. Principal artigo, o artigo 5º. O artigo 5º ele tem muita informação que vocês têm que conhecer, que vocês fazendo a leitura dele, vocês vão ter uma noção. Dentro do artigo 5º, a gente tem os remédios constitucionais, ó. Aí você tem que aprender a identificar cada um desses remédios constitucionais dentro das questões. O habeas corpus, quando a gente tem uma questão envolvendo violação ao nosso direito de ir e vir, ou seja, uma prisão ilegal ou uma ameaça de prisão ilegal, beleza? A gente tem um mandado de segurança, quando a gente tem uma violação de direito líquido e certo, só que dentro do caso hipotético, a gente vai ter a figura de uma autoridade coatora, que vai estar impedindo o nosso direito, que pode ser um impedimento individual, ou pode envolver uma coletividade. Aí tem esses dois tipos, mandado de segurança individual e tem o mandado de segurança coletivo, beleza? A gente tem o MI, né, que é mandado de injunção. O mandado de injunção, ele envolve a falta de uma lei, de uma norma regulamentando um direito que a gente tem, um direito constitucional, garantido constitucionalmente. Porém, envolve um direito, uma norma de eficácia limitada, ou seja, que exige uma lei para regulamentar aquele direito, beleza? Exemplo, greve para os servidores públicos. A Constituição fala do direito de greve para servidores, etc. Fala. Mas a gente não tem uma lei regulamentando o direito de greve dos servidores públicos. A gente tem para o CLT, para o seletista, lei de greve, mas a gente não tem para os servidores públicos. Então, eles podem entrar com esse mandado de segurança individual ou coletivo. Entraram com essa ação, lógico. Aí o STF, para não deixar sem uma solução, entendeu que é possível, nesses casos, os servidores públicos tomarem por base legislativa a lei do seletista, até enquanto o Congresso não elabore essa lei de greve dos servidores. Beleza? Esse HD aqui é o habeas data. O habeas data envolve o direito que tu tem ali para retificar uma informação, acessar uma informação tua, própria tua, personalíssima, e não querem te dar esse direito ou de acessar essa informação ou de retificar essa informação, beleza? Que esteja em algum banco de dados e tudo mais. A ação popular. A ação popular envolve a ideia de uma ação do cidadão, um cidadão atuante, né, que observa ali como é que anda o funcionamento do município, a aplicação de verbas, etc. E ele enxergou ali algumas violações
dentro do município dele. Vamos supor, ele pesquisando descobriu que teve uma empresa X que ganhou uma licitação, e essa licitação cheia de fraudes, onde a empresa era do filho do prefeito, e etc. Ele vai ver aquela maracutaia todinha, que viola a moralidade administrativa, que causa lesão ao erário, etc. Aí ele vai poder entrar com uma ação popular, entendeu? São essas coisinhas simples que você tem que ir aprendendo e memorizando para poder entender as questões da OAB. Elas não são difíceis. E elas trabalham em cima da base, beleza? Então, artigo 5º é artigo de leitura rotineira de vocês, beleza? Artigo 21 ao 24, muito importante, porque ele toca dentro de um ponto que eu acho difícil nas provas de primeira fase, eu acho. Na segunda fase, eu já acho mais fácil. As questões que envolvem, elas vão envolver controle de constitucionalidade e competência legislativa. A IFGV trabalha isso tudo dentro de uma questão. E por que que fica difícil? Porque exige uma memorização do artigo 22 de preferência, entendeu? Para a primeira fase eu acho difícil. Já para a segunda fase eu não acho difícil, por quê? Porque basta tu pegar o vade-mecum e ler, se consta lá o detalhe que ele está perguntando para a gente, entendeu? Aí como é que as questões aparecem? Aparece tipo assim, eles falam que o governador do estado X editou uma lei tratando sobre novas regras sobre contratos e etc. Aí, beleza, fala, 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 fala. Aí o que que ele trouxe bem? Ele trouxe uma lei, trouxe um tema tratado. Aí tu tem que saber se esse tema tratado consta lá no artigo 22. Porque se constar lá no artigo 22, aí tu vai dizer que é competência privativa da União tratar sobre o tema. E o governador não poderia tratar sobre esse tema em lei estadual. Aí a gente vai alegar uma inconstitucionalidade dessa lei, uma inconstitucionalidade formal por violar a competência privativa da União e etc. Entenderam? Quer dizer, acho que muita gente não entendeu. Por quê? Porque isso aqui, para a primeira fase, é uma parte que eu acho difícil de direito constitucional. O resto eu acho bem tranquilo de vocês aprenderem. Tipo, essa primeira parte do artigo 5º é bem mais fácil. A parte do 37 para frente, que fala da administração pública, também é fácil, que vai envolver regras sobre cargos, né? A acumulação de cargos públicos, estabilidade dos servidores, isso aqui tudo a gente aprende tranquilamente. E ao tempo que aprende aqui, já serve para o direito administrativo, certo? Então, tá aqui, né? Artigos e tal, artigo 84 que fala das competências do presidente, 102, 103 que trata de competência do STF nas ações de controle de constitucionalidade. Aí a gente vai aprender um pouco sobre isso aqui, principalmente quem escolheu o constitucional na segunda fase, quem for escolher o constitucional na segunda fase, tem que conhecer o cabimento dessas ações. ADI, ADC, ADO, ADPF. A ADI serve para quê? Serve para a gente questionar uma lei lá no STF e o que a gente quer é que essa lei seja declarada inconstitucional. A ADC é o contrário. A gente vai levar para o STF analisar a lei, para o STF declarar ela constitucional. A ADO é quando a gente não tem a lei regulamentando um direito constitucional. Aí a gente vai para o Congresso pedindo para elaborar a lei. A DPF é quando, no caso hipotético, a gente não conseguir encaixar nenhuma das três aqui. Aí vai de ADPF. Mas tem dois pontos da DPF que dá para a gente analisar. Um deles é quando envolver lei municipal que viola a Constituição Federal. Aí o que que a gente faz se a gente quiser levar essa lei municipal lá para o STF analisar? Aí a gente pode ajuizar uma ADPF, entendeu? Outra hipótese, se a gente temos a lei que está violando a Constituição, porém essa lei ela é pré-constitucional, ou seja, ela é anterior à Constituição de 88. Vamos supor, Lei Federal de 1980, ó, anterior a 88. Aí eu quero questionar a constitucionalidade dela, ou de ADPF.
Parece muita informação, mas não é, entendeu? E são informações mesmo de base, que se eu pegar questões lá da segunda fase e botar uma bem aqui, onde ele faz uma pergunta simples, aí vocês vão ver, ixi, a resposta é só isso, professor. É, entendeu? Na verdade, deixa eu mostrar, eu gosto logo é de mostrar aqui. Presta atenção que eu falei bem aí, né? Eu falei sobre essa ADPF. A ADPF é uma ação que a gente usa para levar uma lei municipal que está violando a Constituição. Aí a gente vai entrar com uma ação para essa lei ser analisada lá pelo STF, beleza? Aí o STF vai analisar e vai dizer se ela é constitucional ou não. E as questões de segunda fase, elas colocam um caso hipotético falando de uma lei municipal que viola a Constituição e etc. Vocês vão ver bem que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. E-book de treino, questões, cadê você? Só para vocês observarem aqui, deixa eu ver se eu acho. A DPF, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Achei uma aqui, deixa eu pegar uma bem mais simples. Hum, Porque tem várias questões. Deixa eu ver aqui. Aqui é estadual. Tá bem aqui, ó. Achei uma aqui simplesinha. Vou mostrar para vocês aí. Mostrando que tem coisas simples que a gente aprende e que a FGV vai querer que a gente analise lá na segunda fase. De novo, vou voltar bem aqui, ó. A gente vai aprender ao longo da mentoria a identificar essas quatro ações aqui. Elas são ações de controle concentrado de constitucionalidade, beleza? Esse controle concentrado é porque ele é feito lá pelo STF, certo? Beleza. Então, toda vez que a gente tiver uma lei, uma norma que viola a Constituição, a gente tem que aprender qual dessas ações vão ser cabíveis, certo? Quando for uma lei federal ou uma lei estadual, a gente, via de regra, vai usar uma ADI, se a gente quiser que seja analisada a constitucionalidade da lei, né? Beleza? Se for olha o que eu falei, ó, lei estadual, lei municipal. E se for lei estadual ou lei federal, a gente vai de ADI. E se for lei municipal, a gente usa ADPF. Cara, tem que memorizar isso. Memoriza, porque vai aparecer na tua prova. Olha aqui uma questão. Aí ele vai trazer a historinha. Nessa história, a gente só tem que encontrar se essa lei está violando a Constituição ou não. Entendeu? Primeiro ponto aqui, ó, o município, situado na zona de fronteira e cujos munícipes mantinham estreita relação com os moradores da cidade vizinha, situado no estado beta, editou uma lei. Pronto, ó, lei editada por quem? Pelo município. Então, é uma lei municipal, presta atenção. Dispondo que o que que essa lei está tratando? Que o idioma a ser utilizado em todos os órgãos públicos na linguagem falada ou escrita seria o espanhol. Olha aqui, ó. Olha o que o município está fazendo, ele está mudando a língua oficial para espanhol. Tá certo isso? Tá, não, porque está violando a Constituição, entendeu? E na Constituição fala que a língua oficial aqui é o português, a língua portuguesa. Então a gente já sabe, ó, opa, está violando a Constituição. A medida, segundo a justificativa que acompanhou o projeto, tinha por objeto desenvolver a cultura da população de modo a facilitar as relações com o país vizinho que oferecia inúmeros postos de trabalho. Sobre a hipótese, respondo: a lei do município é compatível com a Constituição?
Aí você vai, mais na frente, vocês vão aprender a distinguir uma inconstitucionalidade formal e uma material. Aqui houve violação de conteúdo constitucional. Então a gente vai dizer que essa lei aqui, ela é materialmente incompatível com a Constituição, tal, e etc. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês a segunda pergunta, que ele vai perguntar sobre o cabimento de alguma ação de controle concentrado. Aqui, ó. Qual é a ação que possibilita a submissão da Lei X ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo? A DPF. Ah, eu tenho que decorar esses detalhezinhos, professor? É, só isso. Lei municipal violou a Constituição e você quer levar ela para ser analisada lá pelo STF? ADPF. Logicamente que não vai responder seco assim, né? A gente aprende a elaborar a resposta e o artigo de base, mas só entender logo de cara o que seria cabível já facilita em muito o aprendizado, beleza? Mas tá aí, ó, mostrando que não é bicho de sete cabeças. Aí o lance é que tudo envolve um caso hipotético. Então você tem que saber identificar, né? Entender o caso hipotético e responder. Beleza? Então tá aqui, né? 102, 103, 105 que traz as competências do Superior Tribunal de Justiça. Aí agora uma questão para a gente dar uma analisada aqui, uma questão de constitucional tratando sobre o conhecimento do artigo 5º da Constituição. Carlos, praticante de religião politeísta, é internado em hospital de orientação cristã e solicita assistência espiritual a ser conduzida por um líder religioso de sua crença. Então, tu tá lá no hospital, né? Tá morrendo. Esse hospital é de orientação cristã e tal. Aí você tem uma orientação diferente, o teu líder religioso tem uma outra linha, e você quer a presença dele lá. Os parentes de Carlos, mesmo cientes de que a assistência solicitada se resumiria a uma discreta conversa, estão temerosos de que a presença do referido líder coloque em risco a permanência de Carlos no hospital, em virtude de representar uma vertente não aderente à fé adotada pela instituição hospitalar. Os parentes de Carlos o procuram como advogado para conhecer os procedimentos adequados à situação. Você os informou que, segundo a Constituição, o hospital pode impedir esse acesso? Sim ou não? Qual é a resposta? Leia, me diga uma resposta. Não. Me digam aí o gabarito. Railane disse letra B. Letra B. O que mais? Cleidismar, letra B. Letra B, letra B. Todo mundo lê letra B, letra B, letra B. E é isso. É letra B. O direito constitucional tem os seus temas difíceis? Tem, mas ele tem os fáceis. E os fáceis aparecem. Então, esse aqui é um tema fácil, é o que busca o conhecimento do artigo 5º. Então, gabarito letra B. Letra A, pode negar? Não, negação de direito. Letra B, não pode negar o apoio espiritual solicitado, mesmo que a assistência seja prestada em bases religiosas diversas daquela oficialmente, né, preconizada pelo hospital. Beleza? B de bola. Simples, não é bicho de cabeça. É o artigo 5º. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Certo? Aí tem uma legislação específica, né, para complementar. Mas a base constitucional já resolveria o problema. Vamos aqui para o direito administrativo, né, ver os artigos, tal, etc., que gosta de aparecer. A gente tem aqui a lei de licitações.
a nova, 14.133, artigos de base de leitura, conhecer as modalidades de licitação, pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Isso aqui foi incluído, é novo, uma modalidade nova, que já foi cobrado também em questões. Beleza? Esse concurso aqui não tem nada a ver com concurso público, viu? Aquele concurso público para contratar servidor. Não tem nada a ver com isso, não. Artigo 7475, eles vão trazer as hipóteses lá de contratação, hipótese de dispensa e inexigibilidade, a gente tem que aprender. A FGV gosta disso aqui, ela gosta que a gente saiba diferenciar, né? Conhecer quando se trata de hipótese de inexigibilidade, beleza? Aí tem a questão do fornecedor exclusivo, beleza? É, do serviço, do serviço especializado, ela vai cobrar isso, ela vai cobrar isso de vocês. Cláusulas exorbitantes, alteração unilateral dos contratos, aqui tudo a gente vai ver em questões, certo? Aí vem outra lei, 8429, trata da improbidade administrativa, e houve a atualização, né, com a lei 14.230. O que que mudou da lei de improbidade? Teve uma mudança, né? Ou seja, para você ser enquadrado no ato de improbidade, agora tem que ficar comprovado que tu agiu com dolo, ou seja, com intenção de causar um prejuízo à administração. Aí, dentro dessa lei, a gente tem os artigos que tratam das modalidades de improbidade. Aí, o que que a gente tem que saber? A gente tem que saber distinguir quando que tem um enriquecimento ilícito, quando que envolve prejuízo ao erário e quando há um atentado, né, aos princípios da administração. Aí é cada um no seu quadrado, cada artigo com a sua lista, indicando ali quando é enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação aos princípios. Beleza? Tem que ficar lendo, né? Entendeu? Tem que ficar lendo. É o principal aqui da Lei 8429, é esse 9, o 10 e o 11, certo? Regime de concessão e permissão, isso aqui também a gente vai ver. Parece difícil, mas a gente consegue aprender. Porque dentro da parte de comissão, de concessão e permissão de serviços públicos, a gente tem que aprender as modalidades de extinção, algumas regras aqui sobre prazo desse contrato de concessão, permissão, entendeu? 5 a 35 anos, a gente aprende isso aí. Aí tem que aprender quando que é uma concessão administrativa, quando é uma parceria, lá dentro do estudo de parcerias públicos-privadas, a gente estuda isso. Aí vai aprender a distinguir, né, uma concessão patrocinada de uma concessão administrativa de uma concessão comum. É a base que a gente pega ali rapidinho em uma folha, tem as informações necessárias para acertar questões sobre isso, certo? Aí tem que aprender a entender quanto que a gente tem encampação, caducidade, rescisão, anulação. Aí o que dificulta são os nomes diferentes, encampação, caducidade, mas a gente aprende com as questões. O interessante de estudar com as questões é assim, ó, se a gente pega uma lista trazendo só a teoria, tipo assim, se eu poderia colocar aqui em um resumo, modalidade de extinção do contrato administrativo. Aí eu ia colocar uma lista. Aí você lê, tenta memorizar, pá, pronto. Eu acho que eu memorizei. Tu memorizou ali, rapidinho tu esquece. Agora, quando tu memoriza o enunciado, porque é muito mais fácil, já que é uma história, e a solução daquele enunciado, e fica mais fácil de tu puxar na tua memória uma dessas palavrinhas diferentes, tipo encampação, caducidade, certo? Lei 9784, que trata do processo administrativo no âmbito federal, artigo da Constituição novamente, tratando sobre responsabilidade civil do Estado e teoria do risco administrativo. Isso aqui é bom demais, esse assunto. E é fácil, entendeu? É fácil, porque a gente coloca uma historinha e a gente até se coloca como parte, né, nessa história. Aí você aprende rapidinho essa responsabilidade civil do Estado. É só te imaginar que um belo dia você, em pleno domingo, levantou cedinho, fez ali pegou ali teu isopor, botou mais cerveja, umas carnes para assar e, rapaz, hoje eu vou ali na praia.
tomar uma cervejinha gelada e tal, ia pegar um sol, jogar um vôlei e tudo mais. Aí tu te arruma, vai lá com tua trouxinha e já tá perto da praia, né? Desceu, encostou o carro, desceu do ônibus, aí tu resolveu atravessar a pista. Certinho, lá na faixa de pedestre. Eu vou passar bem aqui na faixa, que eles não estão doidos, que eles estão me vendo. E tu tá lá passando bonitinho na faixa de pedestre. Quando menos tu te espanta, lá vê uma viatura da polícia desgovernada e pá, te deu uma cacetada. Sorte tua foi de raspão, só deu de quebrar uma perna. Pronto. Bem ali o que que surge? Uma possível responsabilidade objetiva do Estado. Como assim, professor? O Estado, ele vai te indenizar independentemente de dolo ou culpa de quem te atropelou, entendeu? É tipo assim, o motorista da viatura, ele não vai poder alegar nadinha, via de regra, entendeu? Ele não vai poder alegar que teve um AVC, que passou mal e perdeu o controle da viatura. Não vai adiantar nadinha ele alegar isso. O Estado vai te indenizar, entendeu? Aprende isso, o Estado vai te indenizar. Por quê? Porque eu peguei e falei assim, eu falei o quê? Que você estava passando lá na faixa, certinho, não foi? Então você não teve nenhum tipo ali de contribuição para o que ocorreu, entendeu? Aí a culpa fica, né, toda ali para o Estado, ele vai te indenizar independentemente de dolo ou culpa de quem te atropelou, entendeu? E isso a gente vai chamar dentro do estudo de responsabilidade civil objetiva do Estado. A teoria aplicada é essa daqui, teoria do risco administrativo. Por que que a gente aplica essa teoria? Porque ela admite excludentes de responsabilidade. É mesmo, professor? É, mas isso aí, dentro do caso que eu falei, não se encaixou. A excludente é quando mostrar que, vamos supor, você contribuiu para o problema, mas não tendo nenhum tipo de contribuição por parte de quem sofreu o dano, vai ter a responsabilidade, entendeu? Um exemplo aqui onde o Estado ia tentar se eximir era se tu tivesse. Não, na verdade, vamos supor, tu tá desgostoso da vida, aí tá vindo uma viatura, tu pula na frente, pá, pulou na frente da viatura. Aí eles vão dizer, não, o Estado não vai se responsabilizar, porque está bem que comprovado que a viatura estava no seu curso normal, na sua velocidade normal, e o transeunte, né, eles chamam de transeunte, e o transeunte que se jogou na frente. Aí a gente vai ter uma excludente, beleza? A gente estuda isso tudo nessa parte de responsabilidade civil. Dentro dessa parte de responsabilidade civil do Estado, a gente estuda também o regresso. O que é esse regresso contra o agente? Aí voltando. Você foi atropelado, tudo ok, entrou com processo, ganhou uma indenização do Estado de 50 mil. Pronto, o Estado vai te pagar, pagou, porque ele não comprovou nenhum tipo de excludente. Caiu o dinheiro na tua conta, beleza. O Estado vai fazer o que agora? A ação de regresso contra o agente público, entendeu? Aí o agente público vai tentar explicar o que aconteceu. Aí aqui, no caso do agente público, a gente já vai ter uma responsabilidade subjetiva. Aí ele vai dizer, não, eu não tive culpa, eu tive um começo de AVC, aí por isso perdi o controle. Aí sim, aí se exime, né? Mas se ficar demonstrado que ele agiu com imprudência, imperícia, algo do tipo, aí ele vai ser responsabilizado, o agente público. Ou seja, eles vão tipo botar, olha, a gente pagou 50 mil, agora a gente vai descontar aqui do teu dinheiro, esses 50 mil, beleza? E assim a FGV vai brincar com isso aqui, com esse assunto. Ela brinca demais com esse assunto. Uma vez que tu entende toda a base dele, não tem como tu errar. Vamos ver uma questão aqui de administrativo. Deixa eu ver o que eu botei. Eu acho que é uma questão de licitações, sobre hipótese de inexigibilidade, se não me engano. O município Delta procurou o escritório Alfa com a intenção de contratá-lo para prestar serviços especializados de consultoria e auditoria. Aqui, ó.
serviços especializados, eles podem entrar dentro da hipótese de inexigibilidade. Sim, professor, inexigibilidade. Mas o que mesmo? Qual a ideia dessa inexigibilidade? A ideia da inexigibilidade é que a administração ela vai poder te contratar diretamente, sem precisar fazer licitação. A licitação é a regra, mas temos hipóteses onde ela pode ser deixada de lado e a contratação ser direta. E os serviços especializados, né, de notória especialização, eles podem se encaixar dentro dessa possibilidade. Beleza? Então vamos lá. Aí está aqui, né? Quer contratar serviço de consultoria, auditoria de natureza predominantemente técnica, diante de sua notória especialização. Na reunião realizada entre os representantes do escritório do município, o procurador do município consignou que, para formalizar o mencionado negócio jurídico, pretende formalizar uma contratação direta, ou seja, sem licitação, sob o regime da Lei de Novas Licitações. Sobre a hipótese, na qualidade de advogado, consoante dispõe a Lei 14.133, que é a nova, né? Assinar a afirmativa correta. Tá aqui, ó. Ele já deu a dica. Ele só quer que tu saiba, meu filho, serviço de notória especialização. Tá lá na hipótese? Tá, professor, tá na hipótese. O resto que ele coloca aqui é só para tu ler perder tempo. Então vamos lá. Letra A. A licitação não é exigível, devendo ser considerada de notória especialização a sociedade empresária cujo conceito, decorrente de estudos, desempenho anterior, publicações, organização, equipe técnica ou outros requisitos relacionados às suas atividades, permitem inferir que seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto. Ó, é de notória especialização que ele está alegando? Sim. Então, via de regra, não é exigível a licitação. Aí ele pega e vai explicar ali embaixo o que é notória especialização. Entendeu? Se tu entendeu que o serviço de notória especialização pode ser contratado de forma direta, né, diretamente, é porque a licitação não é exigível. E pronto, tá aqui o gabarito. O resto ele vai dar nomes diferentes aí, ó. Concurso. A gente nem lê, pode ser dispensada. Aí ele vai, ela não é dispensada, ela é inexigível. O outro, diálogo competitivo. Só nomes fora do padrão. E quando tu entende isso, tu não precisa ler. Eu não preciso ler isso aqui. Não preciso. Por quê? Porque o erro já está no início. Eu vou perder tempo lá, se eu sou doido e tá perdendo tempo, se eu já sei que está errado. No início, pronto. Letra A, o gabarito. Se eu aprender a responder bastante assim, mas eu digo, né? É dominar o básico. Dominar o básico. Aí tem aluno que fica me perguntando coisa difícil, dá vontade assim, menino, não me pergunta essas coisas, não. Porque senão eu vou querer fazer pergunta básica, ele não vai saber nada. Vai estudar o básico que a gente tem que aprender. Espero que vocês não sejam assim, né? Procurem entender o que a gente está fazendo, entender as questões que eu vou passar. Não venham criar historinha, não, porque senão vocês vão se perder e não vão aprender. Vamos aqui para o direito penal. Direito penal, foco na teoria do crime, né? Tarará. Direito penal aqui, a gente tem que a gente estuda muito a parte de crimes em espécies, né? Parece demais, porque acaba envolvendo muitas coisas. Às vezes, dentro de uma questão só, tem bastante coisinha que a gente aprende, beleza? Então, a gente tem aqui, né, ó, esse assunto. Superveniência de causa independente. Isso aqui é interessante, é legal. Aparece muito em questões recentes. É, estado de defesa, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, isso aqui tudo a gente aprende com questões. Aprende a distinguir um e outro, beleza? Intercrimes, tentativa de existência voluntária, isso aqui derruba muita gente, meu povo. Isso aqui, ó. Vocês têm que aprender a diferenciar uma tentativa de uma desistência voluntária, de um arrependimento eficaz, de um arrependimento posterior.
E regra sobre o crime por si. É difícil? Não. Mas tu tem que fixar mesmo a base. Quando que eu tenho uma tentativa, professor? Quando tu quer cometer um crime e alguém, alguma coisa te atrapalha. Olha o que eu tô falando. Alguém, alguma coisa acontece que vai atrapalhar tu terminar o serviço, entendeu? Alguma coisa acontece e atrapalha. Atrapalha tu terminar, beleza? É assim que funciona. Vamos supor, eu quero matar João, tocaia, quero matar João. Tô lá esperando o João. Só que aí, João tá com um cachorro. E esse cachorro sentiu minha presença e foi atrás de mim, foi eu sair da moita e sair correndo. E eu já estava lá, esperando João, já com um 38 cheio de bala. Mas aí o cachorro me viu, eu tive que sair correndo e tudo mais. Bem aí, houve o quê? Tu estava ali, né? Pronto, né? Para praticar teu crime e etc. Mas houve alguma coisa que atrapalhou, que te impediu, entendeu? De fazer aquilo e etc. Eu poderia até dizer, tu até iniciou, mas aí um cachorro pulou em cima de ti e não deixou tu terminar o que tu queria fazer. Aí entra uma tentativa de homicídio, etc. Beleza? A gente tem que entender que na tentativa alguém atrapalha, alguma coisa acontece que atrapalha. Desistência voluntária. Na desistência voluntária, você, sozinho, por convicção própria, desiste de completar o que começou. Quero matar João, lá vem João, e eu tô com 38 cheio de bala, embosquei João, dei o primeiro tiro. Pá. Só que aí João caiu logo, né? Não me mata, não me mata. Aí tu ficou ali parado, para não matar esse cara, não. Aí tu vai embora. Isso é desistência voluntária. Mas sabe o que é interessante da desistência voluntária, que é o que cria uma confusão mental na cabeça de muita gente? É que, tipo, diferente da tentativa. Na tentativa, alguém te atrapalhou e tu não completou. Na desistência, e o cara responde por tentativa de homicídio. Aqui na desistência voluntária, por mais que tu quisesse matar o cara e tu desistiu sozinho, né, vontade própria, tu não vai responder por tentativa de homicídio. Tu responde pelo que tu praticou, então possivelmente uma lesão corporal. Loucura, né? O direito penal é assim, por isso a gente tem que estudar, porque senão você vai deduzir respostas e vai acabar errando. Então, na desistência voluntária, você responde pelo que já praticou. Arrependimento eficaz, isso aqui também é legal. Arrependimento, não é só arrependimento. Arrependimento eficaz. Isso aqui vai envolver aquelas histórias onde eu gosto do matar, né? Desse matar se encaixa em quase tudo. Você quer matar fulano, João de novo. Vai a gente matar João de novo. Embosquei João, caí de bala em João. Aí eu vejo João agonizando. Aí, disse, rapaz, e agora? Deu uma dor no coração. Eu vou levar esse cara no hospital para ver se ainda dá de salvar ele. Aí você leva e conseguiu evitar a morte. Aí a gente vai ter a figura do arrependimento eficaz. Ó. O arrependimento, para classificar no eficaz, ele tem que ser eficaz. Ou seja, aquilo que tu queria, tu evitou. Ou se tu queria para o cara morrer, tu completou intercrimes, mas aí tu correu, deu um jeito para evitar a morte. Tem que aprender essas coisas. Aí vem um arrependimento posterior. O arrependimento posterior é algo também que muita gente confunde. Por quê? Porque simplesmente associa para tudo a ideia do arrependimento posterior. O arrependimento posterior, ele vai envolver crimes que não tenham violência ou grave ameaça. Aí as questões vão fazer o seguinte, vão colocar uma situação assim. Vamos imaginar. Miguel resolve cometer um furto na casa de seu João à noite.
Miguel pula o muro e tal, entra lá, conseguiu entrar na casa e tá com uma televisão já na mão para poder ir embora, beleza? Só que aí, na saída, seu João apareceu e o Miguel empurra seu João e sai com a televisão. Miguel vai e tal, dorme e acorda no outro dia. Rapaz, empurrei o velho, peguei a televisão do velho, vou lá devolver essa televisão. Aí ele vai, devolve a televisão, dizendo que se arrependeu e etc. Aí a questão vai perguntar se daria para a gente aplicar o Instituto do Arrependimento Posterior nessa hipótese bem que eu acabei de falar. Sim ou não? E agora? Quem sabe? Aí muita gente ia cair na pegadinha e achar que teve o arrependimento posterior, porque toda a ideia gira em torno desse arrependimento. Houve um arrependimento? Sim. Só que nessa hipótese a gente não vai aplicar o Instituto do Arrependimento Posterior. Por quê? Porque teve violência. Onde? Quando ele empurrou seu João. Aí a gente afasta a aplicação do arrependimento posterior. Ah, mas ele devolveu, isso não vai servir para nada. Vai. A gente usa como atenuante. Entendeu? Aí tem que aprender. A FGV vai sempre cobrar as mesmas coisas. Certo? Aí vem aqui culpabilidade, né? A gente aprende algumas coisas aqui sobre inimputabilidade por doença mental, menoridade, etc. Regime de cumprimento de pena, fechado, semiaberto, aberto, extinção da punibilidade pela prescrição, aqui fica um pouquinho mais chatinho. Crimes em espécie, a gente vai trabalhar muito a parte de crimes em espécie, porque estudando a parte dos crimes em espécie, a gente vai estudar muito a parte aqui do intercrimes, entendeu? Essas regras aqui sobre causa superveniente, relativamente independente, que você só levou o resultado e por aí vai. Beleza? Então vamos ver uma questão aqui para analisar o que que ela está tratando. Hermes, aposentado com 65 anos de idade, encontrou sua esposa, Diana, com 40 anos mais jovem, em plena execução de ato sexual com seu primo, Aquiles, também sexagenário. Tomado pela fúria, Hermes sacou sua arma de fogo e disparou um tiro, ó, no pescoço de Aquiles. Hermes possuía 18 munições restantes no cartucho, mas conseguiu controlar sua ira e, arrependido, levou Aquiles ao hospital. Eu falei agora há pouco sobre uma coisinha ali, não falei sobre arrependimento posterior e falei sobre arrependimento. Cadê ele? Falei sobre arrependimento eficaz. Tá bem aqui, ó. Ó, não falei sobre eficaz? O eficaz, ele tem que ser eficaz. Tem que evitar um resultado. Será que a gente vai ter isso aqui nessa questão ou alguma pegadinha? Ó, tá bem aqui, ó. Ele atirou no pescoço. Ele tinha mais de 18 munições, não tinha? Tinha. Ele poderia continuar? Poderia, mas ele parou. Entendeu? Então tá bem aqui, ó. Arrependido levou a Cristo ao hospital. Apesar de ter sofrido ferimento que lhe gerou perigo à vida, devido ao rápido atendimento, Aquiles sobreviveu. E, como ficou livre de sequelas, tomou suas ocupações habituais em uma semana. Atualmente, Hermes, Diana e Aquiles mantêm relação de amizade. Com base na situação hipotética, assinala a opção corretamente e o delito praticado por Hermes. Aqui, né, já apareceu o gabarito, mas vamos lá. Onde muita gente é. Ó, tem gente que poderia pensar na natureza leve da lesão. Por quê? Porque ele coloca gatilhos aqui, ó, quando ele fala que o cara voltou a trabalhar uma semana. Ah, uma semana já voltou a trabalhar, então deve ter sido algo leve aí, né? Tem gente que cai nas pegadinhas. Outra aqui, tentativa de homicídio. Então, acho que muita gente também marcaria tentativa de homicídio. Não, professor, eu acho que foi tentativa de homicídio mesmo. Ele tentou matar o cara. O que foi que eu falei sobre tentativa de homicídio agora há pouco?
que na tentativa você não conclui o que queria porque alguém atrapalhou. Alguém atrapalhou ele dar os 18 tiros seguintes? Alguém atrapalhou? Ninguém. Aprendam como é simples. Ele disparou, certo, tinha mais 18 e ele sozinho parou. Ninguém se envolveu. Se tivesse aqui na história, chegou alguém e tal e segurou ele, aí a gente pensaria em tentativa de homicídio, sem problemas. Mas de ninguém. Aprenda a entender esses detalhes. Então, não é tentativa, certo? Não é lesão de natureza leve. Por que que não é de natureza leve? Porque a gente não analisa aí, de fato, o tempo de retorno ao trabalho. No caso bem aí, a lesão é grave porque envolveu perigo de vida, entendeu? Porque envolveu perigo de vida, bem aí. Exercício arbitrário das próprias razões. Eu acho que quem marca isso aí é quem leva a prova para o lado da emoção, né? E tenta se colocar no lugar de Hermes se tivesse encontrado uma situação dessa. Só pode. Eles colocam isso porque tem gente que marca isso. Eu acho que a FGV, ela faz alguma análise para saber até se tem algum candidato assim que não bate muito bem das ideias. Eu acho que ela tem algum tipo de estatística sobre isso. É como se a própria prova já funcionasse como um exame psicotécnico, para saber se os estudantes estão bem da cabeça, a depender do que eles andam marcando. Então, gabarito letra C, ó, crime de lesão corporal de natureza grave. E por que que não é homicídio? Por que que não é tentativa? Porque ninguém atrapalhou ele. A gente não tem a figura da tentativa aí, certo? Beleza? Ele vai responder pelo resultado que foi produzido. Por quê? Porque houve aí, né, um arrependimento eficaz, certo? Então ele não responde por tentativa, só pelos resultados produzidos, que no caso aí foi a lesão de natureza grave. Não é difícil, é fácil de aprender. Mas estudando sozinho você vai se enrolar e confiando na sorte também. Processual penal, o que que nós temos aqui? Estudo sobre inquérito policial, a gente tem que conhecer as características do inquérito policial, dispensabilidade, indisponibilidade, intentividade, parará. Regras sobre arquivamento, a autoridade policial não pode arquivar inquérito, ela não tem esse poder de arquivamento de inquérito, certo? A ação penal, a gente estuda, aprende, né, a distinguir uma ação penal condicionada de uma incondicionada. A ação privada, princípios da ação privada, prazos decadenciais, aqui tudo é fácil de aprender. Prisões e medidas cautelares, flagrante delito, espécie, né, prisão preventiva, prisão domiciliar, procedimentos aqui regras do procedimento comum, né? Entender aqui cabimento de uma resposta à acusação, hipótese de absolvição sumária, regras, né? Regras processuais, para poder chegar em recursos. Recursos é um assunto interessante, quando você pelo menos grava a base deles e quando são cabíveis, entendeu? Aqui no processo penal, a gente tem um recurso em sentido estrito e tem a apelação. Eles são muito confundidos aqui. Então, aprendam uma coisa. Quando que é cabível a apelação? A regra que todo mundo aprende. Contra a sentença cabe a apelação. Se você estiver fazendo questão de processo penal, muito cuidado, porque a gente tem aqui o recurso em sentido estrito, entendeu? Agora, se você estiver fazendo questão de processo civil, aí pode ficar seguro que lá, contra a sentença, a gente vai de apelação, certo? Outro detalhe. Aqui no recurso, na parte do processo penal, a gente tem o processo de conhecimento e tem a fase de execução. Quando está na fase de execução, ou seja, o cabra já está cumprindo pena e tal, são outras regras. A gente vai se vincular lá à lei de execução penal. Lá tem algo interessante quando a gente quer recorrer de alguma coisa. Na fase de execução penal, a gente tem um recurso de agravo. Aí tu grava o nome e observa, se o caso hipotético
dada a tua questão, estiver trazendo uma situação onde o cara já está lá cumprindo pena, aí você vai se ligar que a gente está na fase de execução penal. E lá um recurso muito comum é o agravo. E se a história vai falando sobre isso, aí tu já procura essa palavrinha, esse agravo, entendeu? Porque se tu encontra, já direciona para a resposta. Então, vamos ver aqui uma questão de 2025. Arthur está cumprindo pena privativa de liberdade pela prática do crime de furto qualificado. Ó, estou cumprindo já. No final do ano, o presidente da República concedeu indulto natalino via decreto, abrangendo os casos de tetraplegia superveniente à prática do delito. Ah, pulei aqui a parte que o cara ficou tetraplégico. Então, houve um indulto, né, para essa galera aqui. Libera esse povo. Sendo assim, você, como advogado de Arthur, formulou o pedido de declaração da extinção da punibilidade ao juiz, ó, ao juiz da execução. Eu indeferiu, ó, indeferiu. Tu pediu, o juiz indeferiu. Ou seja, o juiz lançou uma decisão ali. A gente está na fase de execução. É, o que que a gente vai utilizar aqui como recurso? Aí vou já dar a palavra-chave para vocês. Estou na fase de execução, é agravo. O que que a gente já faz? A gente já elimina duas. É assim que funciona o estudo. Ó, a gente já eliminou duas. O que que sobrou? Letra A e letra C. Aí agora a tua chance de acertar é 50%. E a de errar é 50% também. Qual é o gabarito? O que que vocês marcariam? Ninguém, ninguém. Todo mundo mudo. Letra A. Alguém disse ali letra A. E é isso mesmo. Alguém falou letra C ali. Agrava a execução. Ó, aprendam uma coisa. Habeas corpus é algo muito comum aqui no processo penal, no direito penal. É algo muito comum, porque é algo que ajuda, que facilita, até mesmo se tu não tiver advogado, porque é uma ação que qualquer pessoa pode ajuizar. Preso, qualquer pessoa pode. Então, a gente, ele tem até aquela classificação de remédio herói, que qualquer pessoa pode se utilizar dele. E, via de regra, a gente não vai restringir ele aqui nas questões de processo penal, não. Então, é a grave execução no prazo de 5 dias, sem prejuízo, pode ser impetrado habeas corpus. Porque o lance é o seguinte, o agravo à execução, quem vai fazer é o advogado. E o habeas corpus, se o próprio preso quiser fazer, ele pode fazer. Ou algum familiar, ou alguém. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. O único requisito, né, do habeas corpus, que são dois, é que ele seja escrito, né, em língua portuguesa e tenha a assinatura de quem fez. Não é privativo de advogado, qualquer pessoa. Até um estrangeiro que esteja preso aqui, ele pode fazer, entendeu? E aqui a letra C, ele fez o quê? Ele criou uma condição negativa, né? Quando diz apenas em caso de não ser interposto, pode pela via do habeas corpus. Não, tanto um quanto o outro, os dois aqui, né? Porque um vai para o advogado, o outro, o próprio preso que pode fazer. Então, gabarito letra A. Mas a ideia central foi qual? A base geral de saber que se eu estou na fase de execução aqui, penal, o possível recurso que a gente se utiliza é o agravo. E com isso a gente conseguiu eliminar duas alternativas logo, sem precisar ler. Essa é a ideia de tu dominar a base, dominar macete, porque isso vai fazer o quê? Vai fazer você ganhar tempo na prova. Aí você não vai ficar passando horas ali, 5 horas para resolver a prova, não. Porque muitas alternativas você vai responder rápido, entendeu?
A gente não precisa ficar lendo tudo. Direito civil, né? Direito civil, a gente tem aqui artigos sobre capacidade civil absoluta e relativa, emancipação, direito de personalidade, isso aqui cai muito, né? Essa parte de emancipação é muito interessante, não é difícil, e a FGV gosta dessa questão sobre a emancipação. A emancipação envolve aquela emancipação para atos da vida civil, assinar contrato, tal, etc. Não é uma emancipação aqui de maioridade penal, tem gente que às vezes confunde. Você pode ter conseguido uma emancipação para praticar atos civis ali, sem precisar dos pais ali por perto. Mas se você comete um crime de natureza penal, para o direito penal você é ainda um menor de idade. Beleza? Então, cuidado com isso. Negócio jurídico, defeitos do negócio jurídico. Isso aqui também é legal demais. De quê? Legal para errar. Porque a gente tem que decorar as diferenças. Quando que o negócio tem um erro, um dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, etc. A gente vai aprender isso fazendo o quê? Questões. Aí a gente consegue memorizar. Para cada assunto, para cada nome, historinhas específicas. Entendeu? É, responsabilidade civil, aqui é diferente daquela responsabilidade civil do Estado que a gente viu lá no direito administrativo. E essa aqui também é legal, ela aparece muito, né? Essa responsabilidade civil aqui, ela é fácil. Contratos é a parte chata, é contratos. Teoria geral dos contratos, de boa, dá para pegar aqui umas coisas. Agora, quando entra na parte de contratos em espécie, aí é muita informação. Pelo menos tem uns que a FGV mais cobra, a gente trabalha em cima dele. Direito das coisas, a gente aprende regras sobre uso capião, é legal de aprender. Direito de família também é muito fácil, essa parte de direito de família, casamento, é legal, não é difícil não. Só que você tem que estudar. Se você não estuda direito de família, e a parte de sucessões, o que que pode acontecer na prova? Você pode ser induzido ali na história, você pode perder o seu senso, né, de análise e acabar caindo no senso comum. E se tu cair no senso comum, tu erra as questões de família e sucessões. Fácil, fácil, fácil. Vamos ver um exemplo aqui de questão. Deixa eu ver o que que ela cobra. É da última prova, 2026. Joaquim, 71 anos de idade, é viúvo de Marta há cerca de 4 anos, né? Marta era ex-esposa, faleceu. Bora lá. E não finalizou a partilha, ó, não finalizou a partilha dos bens dele com a Marta, né? De bens deixados por sua falecida esposa, porque há um litígio entre o filho comum do ex-casal e a filha do primeiro casamento de Marta. Na semana passada, Joaquim procurou você como advogado para ser orientado juridicamente acerca da união que pretende estabelecer com Joana. Então, o Joaquim está querendo casar de novo, tendo em vista que a partida anterior não será realizada antes do novo matrimônio. Ele, doutor, é o seguinte, eu quero casar aqui com essa mulher agora, com a Joaninha, mas eu tenho um problema de patrimônio ali de um outro, da minha falecida esposa, etc. E agora, o que é que a gente faz? Como é que a gente casa aqui? Como é que a gente vai casar? A respeito do regime de bens que deveria adotar na nova união, a opção que apresenta corretamente a sua orientação. Vocês, como advogado seu João, que ainda não resolveu um problema antigo e quer casar de novo, qual o regime que vocês iriam indicar para ele, para evitar novas confusões? Pensem assim, ó, o gabarito. Rafaela, letra D, o que mais? A ideia é evitar a dor de cabeça pro seu Joaquim no novo casamento. Letra C, não. Rosana caiu na pegadinha da idade. A separação convencional da letra A
A separação convencional é aquela que a gente escolhe ali, né? Quando se tem uma liberdade de escolha, na verdade, quando se tem uma liberdade de escolha. No caso de Joaquim, no caso de Joaquim, ele não tem uma liberdade de escolha. Ele não tem, por isso que não é convencional. Ele não tem uma liberdade de escolha. É mesmo, professor? É. Porque no caso dele aqui, a própria lei impõe esse regime, entendeu? A própria lei impõe esse regime, justamente porque para evitar confusão patrimonial, entendeu? Se ele casasse em comunhão de bens agora, o patrimônio do novo casal se misturaria com os bens que ainda pertencem ao espólio da Marta, prejudicando os herdeiros. Então, a própria lei cria uma regra, entendeu? Que impõe um regime de separação de bens, no caso dele. Porque ainda tem o quê? Ainda tem um inventário pendente. Então, a própria lei fala, como ainda tem um inventário pendente, para evitar confusão patrimonial, a lei coloca como regra aqui, ó, separação obrigatória de bens para evitar confusão patrimonial entre os vínculos conjugais. Ou seja, Joaninha, o que é teu, o que é meu e nada se mistura. Entendeu? Letra D de dado. Mas é assim, ó, a gente tem que conhecer para poder. Não tem jeito, essas questões de família, de sucessões, a gente tem que responder bastante questões para poder entender. Não dá para tentar usar uma possível lógica. Quando a gente usa a lógica, a nossa lógica ela vai ao contrário do que a lei diz. Deixa eu ver se eu botei mais alguma questão. Processo civil, os artigos que vocês têm que fazer leitura, né? Marcando, procurando, pesquisando, lendo. Competência, deveres do procurador, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é fácil de aprender. Regras de tutela de urgência e evidência também não é difícil, dá para a gente aprender com questões, bastante questões. Teoria geral dos recursos. Aí vocês têm que conhecer a base, né? Aqui dos recursos. A apelação, falou em sentença no processo civil, a gente vai de apelação. Tem um recurso aqui interessante, que ele não é difícil de ser identificado. Tu só tem que entender o momento processual. É o agravo de instrumento, entendeu? Agravo de instrumento. O agravo de instrumento, a gente usa ele quando a gente quer recorrer de uma decisão interlocutória. Aí você tem que entender dentro do processo o que é uma decisão interlocutória. É muito fácil, não é difícil. É só você enxergar o processo, como é que ele funciona, o andamento do processo. O processo, como é que ele inicia? Inicia com alguém, né, questionando um direito, né, onde alguém resiste a isso, a tal da pretensão resistida. Então, você entra com o processo, buscando um direito tal. A outra parte vai resistir, então ela vai fazer a defesa dela, a contestação. O juiz vai analisar todas as histórias para poder chegar a um ponto final. Quando ele chega ao ponto final, ele vai dar uma sentença. Mas antes dele chegar ao ponto final, ele pode lançar decisões ao longo do processo, antes de chegar na sentença. E a gente chama elas de decisões interlocutórias. Então, sendo assim, você tem que enxergar no processo essas decisões. Se você observar que aquela decisão ainda não põe fim ao processo, ou seja, ainda não acabou a briga, então aquela decisão ali é interlocutória. E se tu quiser recorrer dela, a gente vai de agravo de instrumento. Entendeu? Decisão interlocutória não põe fim ao processo, porque o que põe fim é uma sentença. Beleza? Então, se você enxergou que não é sentença e quer recorrer, possivelmente vai ser um agravo de instrumento. Vamos ver aqui a questão. José ajuizou, como eu falei, como começa? José ajuizou uma ação de indenização. Aí eu falei o que mais? Tem que ter ali, né? uma, uma resistência, né? Uma pretensão de resistência, que seria a contestação. Vamos ver aqui se vai ter isso ou se ele vai focar na primeira ação mesmo, né? Na petição inicial. Ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais. Na petição inicial, ele formulou requerimento de tutela provisória, de urgência, para que fosse determinado bloqueio imediato dos bens de Ana, até o valor pleiteado por José no processo, como forma de resguardar
uma futura indenização, se forem julgados procedentes dos seus pedidos de danos materiais e morais. Olha aqui, ó, entendam. Quando a gente pede a tutela provisória, a gente só está querendo antecipar o nosso direito, entendeu? A gente quer antecipar. Ou seja, o juiz vai analisar se defere ou não. Se ele deferir essa tutela, é só para antecipar, mas o processo vai continuar. O que ele decidir aqui, nesse nosso pedido, vai ser uma decisão interlocutória. Ele vai se valer de uma decisão interlocutória. Se ele for analisar a tutela, é decisão interlocutória. Entendeu? Vamos ver o que é que vai acontecer. Após realizar a admissibilidade da petição, o magistrado concedeu a tutela em favor de José. Está aqui, ó. Acabou o processo? Não, está só começando. Porém, o teu pedido de tutela foi deferido. Nessa situação, assinala a opção que indica o recurso. Agora vem aqui a defesa de Ana. Como é que Ana vai atacar essa decisão interlocutória? Olha como é fácil. Olha como é fácil. Se você aprende a entender, a correlacionar cada palavra específica, você não precisa se acabar estudando recurso. É só saber uma tutela provisória deferida ou indeferida aqui, em uma historinha que ainda não acabou, então foi porque teve uma decisão interlocutória do juiz. E eu quero atacar essa decisão interlocutória, é agravo de instrumento e ponto final. Não tem nenhuma outra falando isso, a não ser a letra B de bola. Entendeu? Difícil? Vai ficar todo estudando recurso? Não. Porque só saber esse detalhe bem aqui de tutela de uma decisão interlocutória que deferiu uma tutela e você pode utilizar um agravo de instrumento. É mesmo, professor, é. Então, para você aprender recursos, primeiro é conhecer os nomes. Então, você pega lá o processo penal, conheça os nomes dos recursos lá. Depois você pega o processo civil, conheça os nomes dos recursos lá no processo civil. Aí você vai para o processo do trabalho, pega os nomes dos recursos lá. Aí você vai olhar um e outro e vai ver que tem nomes parecidos. E calma, que mora um perigo bem aí. Por isso que eu falo os três, ó. Aí você vai ter processo penal, processo do trabalho e processo civil. Pega e lista o nome dos recursos cabíveis em cada área. Aí depois tu vai ver que tem nomes parecidos. Aí você vai olhar bem aqui assim no processo civil, você vai ver agravo de instrumento. Lá no processo do trabalho, você também vai ver o nome agravo de instrumento. Mas eles não são a mesma coisa, entendeu? Vocês vão aprender a distinguir um e outro, para não misturar os assuntos, certo? Vocês vão ver que lá no processo do trabalho, a gente não tem um nome apelação contra uma sentença. A gente chama de recurso ordinário contra a sentença, lá no processo do trabalho. Então, são essas intersecções de matérias que eu faço com vocês para vocês não acharem que aprendendo só processo civil vocês vão aprender os outros. Não, cada um tem suas particularidades. E a FGV, ela trabalha em cima dessa confusão bem aí, porque ela sabe que muito candidato não estuda os três processos, só estuda um. Aí, como ela sabe que só estuda um, aí ela faz pegadinha em cima com aquilo que o nome é parecido, mas a função é outra, entendeu? E aqui vocês estão vendo, decisão interlocutória, no processo civil, a gente ataca por meio de agravo de instrumento. Lá no processo do trabalho, a gente não faz isso. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória. Lá o agravo de instrumento serve para outra coisa, mais que a gente vai aprofundar ao longo da mentoria. Então, não, só dando uma dica aqui, né? Só dizendo o que a FGV faz. Tá aí, ó, vocês acharam difícil entender o recurso cabível? Não. E o interessante, ó, uma palavrinha só, nem lê o resto. Só lê o resto quem não sabe. Aí lê e erra. Beleza? Aí vem direito do trabalho, acho que eu não coloquei questões, não. Foi só as 7 primeiras, se eu não me engano.
Mas tá aqui os artigos de base que vocês precisam fazer leitura, viu? Isso aqui tudo a gente estuda com questões de jornada de trabalho, relação de emprego, é muito fácil direito de trabalho. Contrato individual, salário, remuneração, cessação de contrato, processo do trabalho, competência, honorário de sucumbência, ó, honorário de sucumbência. A porcentagem aqui é diferente, lá no processo civil é 10, 20, aqui é 5, 15. A gente tem que saber, porque a gente mistura. Regras sobre audiência, revelia, procedimento sumaríssimo, aí vocês vão aprender que tem o procedimento sumário, sumaríssimo e ordinário. A gente seguia pelo valor da causa, só que nós temos exceções. Isso aqui tudo a gente aprende com questões. Recursos trabalhistas. Ó, recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista, embargo de declaração, e outras coisas. Prazos, beleza? Direito tributário, a gente vai estudar também, né, um pouco do tributário. O empresarial não coloquei como regra de aulas, né, prática de questões, mas eu posso tentar organizar algum material extra para vocês, quem quiser, para quem quiser dar uma estudada, para quem gostar também. Porque, tipo assim, não é algo tão simples o empresarial. Então, entre matar a cabeça com algo complexo, difícil de entrar na cabeça, eu prefiro fazer vocês dominarem o mais fácil. Entendeu? Se tem uma matéria mais fácil, por que que eu não estudo a mais fácil, já que o tempo é curto? Então, estude a mais fácil, para acertar as quatro, ou as cinco, ou as seis questões daquela matéria fácil. Entenderam? Aí vem humanas, tirou direitos humanos, dá de responder muitas coisas por dedução. Direito da criança e do adolescente também, consumidor também, a gente vai dar uma olhada, ambiental também vamos olhar, internacional não está na lista, posso fazer algum extra também, filosofia, financeiro, previdenciário, dá também para incluir umas questões de previdenciário, porque pega uma base de direito constitucional, certo? E o eleitoral também nada de difícil, porque a gente acaba estudando um pouco dele lá no direito constitucional. Eu vou incluir ele no direito constitucional. Ele vai se encaixar lá certinho, certo? Então tá aqui, esse material eu vou liberar para vocês fazerem o quê? E consultando os artigos e suas respectivas leituras. Aí vocês podem fazer assim, ó. Imprime ele, né? Aí, à medida que você vai lendo, você vai marcando, né? Vai, vai marcando aqui que leu. Ó. Você, tipo assim, bota um ok, né? Ok, é porque já fez a leitura. Aí vai no outro, e vai até ter dado conta de tudo. Fazer a leitura de todos eles. E depois faz o quê? O mesmo processo. Tá? Deixa eu fazer a releitura daqueles artigos lá que eu gostei. Eu vou ler de novo, certo? Entenderam? Entenderam aí o exercício, a atividade rotineira que vocês têm que fazer com esse materialzinho, simples, mas de muita importância. Não, deixa eu encerrar essa gravação aqui.